Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que esses dias eu chamei a atenção de uma obreira minha, com esse negócio de ficar levantando para tomar água, né, irmão? Por quê, pastor? Irmão, se crente tomasse água durante o dia, como toma na igreja, não tinha crente com problema de rim. Irmão, você é um demônio. Que é isso, pastor? É verdade. É verdade. Você já foi aquele negócio que você não queria ir na escola, ficava pedindo toda hora para ir no banheiro? É isso. É a tua carne falando, não quero. Irmão, tem coisas que são conscientes e tem coisas que são inconscientes. Não tem aquele negócio que você está assistindo um filme, você está lá, quando dá o comercial, aí você... Só que agora não é hora do comercial. Agora é hora de orar. Agora é hora de buscar. Agora é hora de dar atenção àquilo que Deus tem para falar. Você está compreendendo? Se nós não tivermos ligado, como é que Deus vai falar, irmão? Já aconteceu de alguém falar com você e você não escutar? Você não perceber? Por quê? Você não estava atento. E com Deus não é diferente. O Espírito Santo fala, Deus fala, e muitas vezes nós não estamos atentos, estamos desligados. E aí, pastor? E aí que acaba acontecendo algo, ou algo acaba se apoderando de nós, aí nós perguntamos para Deus, mas Senhor, mas por que o Senhor não me ajudou? Mas Ele falou, você não ouviu. Esses dias eu conversava com uma senhora, uma amiga nossa aqui da igreja, e ela falava para mim da dificuldade de uma outra. Aí ela falou o conselho que ela deu foi um conselho bom. Ela falou, olha, o negócio é o seguinte, Deus tem uma obra lá com você, por isso essa resistência do diabo. Irmão, não é resistência do diabo, muitas vezes. É resistência da pessoa à palavra. Não é a resistência do diabo. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo. E ele? Então, Jesus me enganou, então. Porque não tem resistência de demônio comigo. Uai, eu me sujeitei à palavra, irmão, eu vou enfrentar, ele vai embora. Foi Deus quem falou, foi Jesus quem falou. Se ele falou que se eu me sujeitar a ele e enfrentar o diabo, ele vai embora, que resistência é essa? Que resistência é essa? De 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a vida da pessoa não muda. Não é assim não. Na verdade, é uma resistência da pessoa à palavra. Ela não quer se inclinar à orientação. Ela não quer se inclinar à diretriz do Espírito Santo. E aí fica sofrendo. Ela fica sofrendo. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava orando a Deus. Eu estava passando por um problema difícil. E eu cheguei e falei com Deus. Falei, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não faz diferença de pessoas. Quando Pedro estava se afogando, ele estava afundando, ele clamou, o Senhor estendeu a mão para ele. Eu falei, se o Senhor não estende, ele poderia se afogar. Eu falei, se o Senhor estendeu a mão para Pedro, não estender a mão para mim, o Senhor está fazendo acepção de pessoas. Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Pedro não recusou a minha mão. Então, na verdade, ele já tinha dado a orientação. Ele já tinha mostrado como eu saí daquela situação. Mas só que eu queria sair do meu jeito. Então quem é que estava resistindo? Era o diabo que estava me resistindo? Ou era eu que estava resistindo à palavra de Deus? Na verdade, é o que acontece com muita gente. Está atribuindo ao diabo um poder, uma força que ele não tem. Ele não tem. Ele não é esse bicho-papão todo que você imagina. Ele tem conseguido êxito, tem conseguido sucesso na vida de muita gente que pertence a Deus. Mas não é porque ele é poderoso, é porque a pessoa, ela resiste à palavra. Ela resiste à instrução. É por isso que está sofrendo. Não é o diabo, não, é ela. Porque se ela obedecer essa palavra aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao, e ele fugirá de vós. Ou Jesus me enganou, ou isso tem que funcionar. E eu sei que ele não me enganou, então isso tem que funcionar. Não tem demônio poderoso, irmão. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19.
Eis que eu vos dou poder. Isso aqui é para discípulo, tá? Esse que é o problema. O discípulo, talvez você não parou para entender o que é um discípulo. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Aquele que se sujeita à palavra. Então, na verdade, a resistência não é do diabo. A resistência é da pessoa à palavra. Ela não está na posição de discípulo. Você está entendendo? E aí que ela perece. Eis que eu vos dou o poder. Esse poder, ele é específico para discípulo. Ele estava conversando com os discípulos. Eis que eu vos dou o poder para pisardes serpentes e escorpiões. Ele não está falando aqui de uma maneira literal, irmãos. Ele está falando de uma maneira figurada. É figura de linguagem. Ele está falando, eu estou dando poder a vocês para sujeitar, pisar, desfazer, destruir as obras daqueles demônios que se dizem mais poderosos. Os mais poderosos, aqueles que se dizem príncipe de demônios, aqueles que estão em posição de destaque no mundo das trevas. Eu dou poder a vocês sobre eles. Então não tem esse negócio não. Não, é que o diabo está fazendo uma resistência. Papo furado. É conversa fiada. É conversa boba. É você que está resistindo à instrução, à orientação, por isso que você está perecendo. Quantas são as pessoas que Deus falou, perdoa e você não quer perdoar? Você está resistindo. Você está agarrando na autopiedade. É porque aconteceu. É porque sabe que é a minha vida. É porque eu tive um problema. É porque não. Ele não está mandando perdoar. Mas você está resistindo. Você está se agarrando na autopiedade em vez de fazer o que ele está mandando. Quantas vezes ele não falou, confessa o pecado que você cometeu? Porque a única maneira de você ficar livre dele é confessando. Mas você não quer confessar. Você está com medo de confiar na palavra. Se você não confia no homem, confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Se tiver que pagar um preço, você paga um preço. Mas confie em Deus. Se ele diz que a única maneira para eu ficar livre do pecado é por meio da confissão, então eu vou confessar. Mas não, está guardando, está escondendo, está encolhendo há muito tempo. Não confessa. Quer dizer, é o diabo? Não, é a pessoa que está resistindo à palavra e está dando munição, condições ao diabo de continuar na vida dela. Eu saí com isso no coração ontem. Falei, como é? O diabo não está com essa bola toda, não? Ele não está com essa bola toda, não. É a pessoa. É você, sou eu, somos nós. Porque se nós nos sujeitarmos à palavra, não tem inferno, não tem principado, não tem potestade, não tem hoste espiritual da maldade. Não tem. Não existe nada que possa vencer você. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. O Senhor Jesus um dia declarou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele vem e cata esse poder e entrega a mim, a você, a nós. Isso é, se estamos na posição de discípulos. Porque senão não vai funcionar mesmo, não. Não vai funcionar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, tem que abrir os olhos, ó. E chegando-se Jesus, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo é todo. Todo é todo. Ele não falou, é-me dado algum poder, é-me dado alguma força, ó, eu tenho uma certa influência. Se eu chegar e bater um papo com o pai, ó, vou te ajudar. Não. O poder é dele. Foi entregue a ele, nos céus e na terra. Lá no livro de Colossenses, se não me engano, a Bíblia diz que foi entregue a Jesus o maior título do mundo espiritual. Irmão, a autoridade é dele. O problema não é e nunca foi o diabo. O problema é você. O problema somos nós. O problema sou eu. Nós resistimos à instrução de Deus, damos munição ao adversário, e é lógico, irmão. É lógico. É lógico. Romanos 6,16, eu tenho pregado há muito tempo isso. Eu me coloco na posição
a quem eu quero servir. Romanos 6,16, põe para mim, por favor. Ó, não saibeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para... Ô irmão, se você é discípulo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade. Agora, discípulo, você viu o que Jesus falou, João 8,31 de João. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, é que tem gente que não crê. Ela não acredita na palavra. Tem gente que crê. Judeus é símbolo de povo de Deus. Hoje não há mais judeu, gentio, hoje não. Por meio do sangue de Cristo, ele comprou para Deus homens de todas as raças, de todas as tribos. Ele comprou, na verdade, um reino de sacerdotes. Você está compreendendo? Está lá no livro de Apocalipse. Então, hoje não. Mas aqui, judeu, símbolo de povo de Deus. Então, tem pessoas que pertencem a Deus que acreditam. Mas tem pessoas que pertencem a Deus que não acreditam. O comportamento dela prova, mostra que ela não acredita. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, repito, tem gente que não crê, se vós permanecerdes na minha, irmão, tem que permanecer. Às vezes vem um vento de dificuldade conjugal. Bem, eu estou casado com a minha mulher há 37 anos. Você acha que nós nunca tivemos problemas em 37 anos? Só que eu sou de um tempo que a gente não descarta, a gente conserta. Aí a coisa complica, você quer largar a mulher? Aí a coisa complica, você quer largar o marido? Não, irmão. A Bíblia diz que uniu Deus, não separe. Resolve. Ele me traiu, pastor. Conversa, resolve. A moeda tem dois lados. Por que ele traiu? Não estou defendendo ele ter traído, mas por que ele traiu? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo entre vocês? Ela me traiu, pastor. Por que traiu? Por que ela traiu? Conversa com ela, o que está acontecendo? Conserta. Mas eu tenho direito de me separar, pastor. Tem, mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que haja restauração. Você já falou contra Deus tantas vezes, ele restaurou a comunhão dele contigo, ele espera que você faça o mesmo. Não, me traiu, eu largo, pastor. Então, você já está dando a condição que o diabo precisa, você está resistindo à palavra antes de acontecer. E vai acabar até acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que vem sobre o ímpio aquilo que ele teme. Eu não sou ímpio, pastor. Se você rejeitar a palavra, você é ímpio, sim. Se eu rejeitar a palavra, eu sou ímpio, sim. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha, às vezes vem uma tempestade aí financeira. E a primeira coisa que a pessoa faz é para dar o dízimo, para dar oferta. O diabo vem com essa conversa para ela. Ele não é teu pai? Tudo que é teu é dele. Então, se você não der o dízimo, você não está pecando porque é dele. Só que você acredita nisso porque você quer. Sai da palavra porque você quer. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Não importa o vento de dificuldade que venha. Ou na vida conjugal, ou na vida financeira, ou na vida familiar. Ou na saúde. Você sabe que teve um rapaz que me procurou há um tempo atrás, desesperado. E ele veio falando das dificuldades e tal, e eu falando de Jesus para ele. Aí ele falou, eu tenho que confessar uma coisa para o senhor, pastor. Eu falei, o que é? Então, sabe, a coisa estava muito complicada, eu procurei um centro de macumba, aí eu fui lá. Falei, rapaz, mas você não é de Jesus? Então, pastor, eu sou, mas é que eu estava muito doente. Só que igual ele tem um monte de gente, irmão. Esses dias agora eu tive que repreender um pregador, que eu conheço há muito tempo, me manda uma mensagem de um Cristo morto. Eu falei, irmão, isso é idolatria. Eu falei, irmão, isso é idolatria, isso é abominável aos olhos de Deus. Manda uma mensagem lá com o Cristo morto, com aquela coroa na cabeça tal, barbudo, tal, que Deus te abençoe o teu dia. Eu falei, eu não quero essa bênção dessa praga, não. Eu falei, você está de brincadeira. Ô, pastor, me perdoa. Mas o medo, aí que está. Ele ficou com medo e pediu perdão, apagou a mensagem,
Mas não é por causa de mim. Aliás, não é por causa de Deus. É por medo de eu levar a situação e ele ter uma represária. Não é por causa de Jesus. Não é por causa de Cristo. Tem gente com medo da pessoa errada. Você não vai dar conta ao tribunal do Antônio Júnior, não. Você não vai dar conta ao tribunal da Igreja Internacional da Graça de Deus, do pastor Jaime de Amorim, do missionário R.R. Soares. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você não respeitar a palavra, você vai perecer eternamente. Não é brincadeira, não. Irmão, quem é de Deus é de Deus. Você pode falhar, você pode errar, não importa. Conserta e continua caminhando com Cristo. Porque ele já sabia que você ia errar. Ele já sabia que eu ia pecar. Ele já sabia. Por isso que ele nos deu uma porta para poder sair da morte, que é a confissão. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Não fica preocupado com o teu irmão, não fica preocupado com o que alguém pensa, com o que alguém fala, porque o que importa é a tua posição e a tua condição diante de Cristo. É coisa muito séria. Primeira carta de João 9, se confessamos nossos pecados, é um versículo que a gente lê toda hora. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e de toda injustiça. Não é só o perdão que ele dá. Tem mais que perdão aí. Ele te coloca novamente na posição de justificado por Cristo. Porque, na verdade, nós só temos liberdade de entrar na sala do trono, entrar diante de Deus, porque nós somos justificados pelo Senhor Jesus. E quando há confissão, além do perdão, você retorna à posição de justificado por Ele. É coisa séria. Dá uma olhadinha aqui que o apóstolo Paulo, ele falou aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante, ó. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Linguagem de hoje. Sempre que penso em vocês, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma oração. Ó. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Uma vez o missionário Soares falou para mim, você vai para onde eu te mandar? Eu falei, onde o senhor quiser eu vou. Ele falou, o teu Deus é o meu Deus? Eu falei, não. Eu falei, o teu Deus é o meu Deus. Ô pastor, qual é a diferença? Há muita. O teu Deus é o Deus do apóstolo Paulo? Porque o Deus do apóstolo Paulo é meu Deus. Ou o teu Deus é o espírito da cobiça? Ou o teu Deus é o espírito da mágoa? Ou o teu Deus é o espírito da fofoca? Ou o teu Deus é o espírito do engano? Por que, pastor, aqui me apresento para servir, me torno servo? O meu Deus é o Deus do apóstolo Paulo. Você compreende? Por quê? Porque o Deus do apóstolo Paulo é o Deus da Bíblia. É o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o meu Deus. A palavra de Jesus. Amém? Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Segue. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. O teu pastor está orando, quando ora por você, ele ora com alegria? Porque nós estamos aqui entre obreiros. Ele ora com alegria? Ou quando ele ora, ele fala, meu Deus, misericórdia, eu tenho que aguentar aquele obreiro fofoqueiro, aquele obreiro que tem que ficar forçando ele para dar dízimo, para dar oferta, aquele obreiro preguiçoso, eu chego atrasado, não tem compromisso, pai. Oh, meu Deus, misericórdia de mim, por que o Senhor me mandou para cá? Será que é assim que é a oração que o teu pastor tem que fazer? Todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com... É assim que ele tem que orar. Agora, por que ele orava com alegria? Tem uma razão, segue. Por causa da maneira com que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até... Você tem ajudado? Ou você tem atrapalhado? É coisa séria, gente. Você sabe que eu estava conversando com um grande amigo esses dias? Eu estava falando que o mês de dezembro não foi bom. Ele não foi bom espiritualmente. Por quê? Porque muitas pessoas deixaram de vir à casa de Deus. Deixaram de ouvir a palavra. Ele falou, não, Júnior, foi bom, nós oramos 7 horas, tal, sei o que. Eu falei, não é nós. Não foi bom para eles.
Por quê? Porque eles estavam mais preocupados e observando as coisas naturais do que as de Deus. É necessário, sim, que eu também viva o natural. É necessário que eu tenha lazer. É necessário que eu, se eu não sou casado, arrume alguém para casar. É necessário que, se eu sou casado, dê atenção à minha esposa, dê atenção ao meu marido. Não é perca de tempo eu sair para passear com a minha mulher. Não é perca de tempo eu sair para passear com o meu marido, sair para passear com a minha família. Não é perca de tempo. Deus se agrada de tudo isso. Mas vem cá, eu estou me dando a Deus como deveria? Eu estou preocupado com as almas? Eu estou ouvindo a palavra? Eu estou me dedicando à obra de Deus? Aí eu estava falando para esse meu amigo, falei, rapaz, eu achei que não foi legal. Irmão, aí Deus me deu uma palavra que todo mundo aqui conhece. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Aonde ele fala o seguinte, irmão. O exercício físico, para pouco se aproveita. Aí eu falei, Jesus, mas como assim? Irmão, não é que não se aproveita. Se aproveita. Sair para evangelizar, passar o dia na igreja, atender as pessoas bem na porta, tudo isso se aproveita. Mas é um proveito pequeno, mas aproveita. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu fui conhecer o Allianz Parque. Eu fui assistir um jogo do Palmeiras com um outro time lá, que eu não lembro qual time que era. Fui lá por causa do Palmeiras, mas eu fui lá porque eu queria ver o Felipe Melo. Aí eu cheguei lá, o Felipe Melo não estava jogando, eu falei, vim aqui para ver o Felipe Melo. Pastor, a pessoa chega na tua igreja para ver você. Ela vai ver Jesus, mas ela vai ver você. Você não está. É decepção. Está compreendendo, sim ou não? É lógico que faltou, da minha parte, ter olhado quem ia jogar, né? A escalação lá sai antecipada, poder ter visto que o Felipe Melo não estava, falar, vou no próximo que ele tiver. Porque também tem esse negócio, né? A pessoa que quer assistir reunião comigo, por exemplo, Antônio Júnior, ela sabe que quarta-feira de manhã eu estou aqui, quarta-feira à tarde eu estou aqui, quarta-feira à noite eu estou aqui. Ela sabe que domingo de manhã eu estou aqui, ela sabe que domingo à tarde eu estou aqui, sabe que sexta-feira à noite eu estou aqui. Ela sabe que pela manhã, na sexta-feira, é o pastor David e à tarde é o pastor David. Então, se ela quer assistir culto comigo, ela sabe quando me encontrar. Mas só que tem aquela pessoa que às vezes não sabe. Ela chega, ela quer ver o pastor, não está. Então é bom o exercício físico, ou seja, a parte natural da coisa. Atender bem a pessoa, tratá-la com carinho e tudo mais. É bom, preste atenção. Pois o exercício físico tem alguma utilidade. Tem. É pouca utilidade, mas tem. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo. Porque o seu resultado é a vida. Tanto agora, esse futuro está falando de eternidade. Pastor, sabe por que a tua igreja não cresce? Sabe por quê? Porque você não vai para o mundo espiritual. Eu estava falando para esse meu amigo, eu falei, nosso trabalho é espiritual. Tanto faz se eu estou ou não estou o dia todo, onde eu estou, não importa. É lógico que no horário que eu tenho que estar, eu tenho que estar. Mas não importa. Por quê? Porque no mundo espiritual é que eu vou fazer a obra. É no mundo espiritual que eu vou quebrar a força do diabo. É no mundo espiritual que eu vou amarrar o demônio que atrapalha, que impede a pessoa de vir à igreja. É no mundo espiritual que eu vou destruir o espírito da apostasia espiritual, do desânimo, da preguiça espiritual. É no mundo espiritual que eu vou quebrar e desfazer as obras do inferno. É no mundo espiritual que o meu entendimento vai se abrir, quando eu olhar as escrituras, as revelações vão surgir para eu poder entregar. Se dedicar, a coisa muda. Mas aquele negócio, você está se arrastando. Só que está se arrastando você e está se arrastando a igreja junto. Se começar mesmo, pegar firme mesmo, irmão, eu fiz um regime aí, um tratamento, que o ano passado, em novembro, eu estava com 125 quilos. Hoje eu tenho 75 quilos. Só que eu cheguei a 69 quilos. Ponto 100 gramas. Tinha culto que eu fazia aqui assim, Estou falando. E jejuando, e orando, e buscando. Foi um ano bom o ano passado, no que diz respeito a buscar a Deus. Aqui assim, fraco. Comecei a me exercitar. Comecei a ganhar força.
em questão de 3 meses, ganhei 6 quilos de massa. Diminuiu a numeração de roupa, ou seja, diminuiu a numeração de roupa, mas o corpo ficou forte. 2 para 3 meses. Por que você está falando isso, pastor? Começa a orar, começa a se exercitar, a jejuar de verdade, a ler a Bíblia de verdade, a se envolver com Deus de verdade. Irmão, 2, 3 meses, você vai pegar uma força espiritual, meu irmão. Mas vai pegar uma força, meu irmão, e você vai mover o inferno, mas nada vai impedir a glória de Deus de se manifestar. Mas não faz o exercício, prefere ficar se lamentando, prefere ficar reclamando, prefere ficar procurando culpado, prefere ficar murmurando, porque eu merecia uma oportunidade melhor, e não sei o que mais, se achando melhor que os outros. Não, meu irmão, vai para o mundo espiritual e faz a diferença, larga o autopiedade, vai para o mundo espiritual, começa a se fortalecer, a se exercitar. Quanto mais forte você tiver, mais condição Deus vai dar para você. O exercício físico pouco se aproveita, é bom. Ô irmão, como é que tá? Deus abençoe, é bom. Mas o que muda mesmo é você ir para o mundo espiritual e falar: demônio, você vai soltar aquele irmão ali, você vai soltar a mente dele, você vai soltar a empresa dele, você vai soltar a família dele. Isso é que muda. Isso é que muda. E se o problema é contigo, demônio, você vai embora com essa tristeza, você vai embora com essa opressão, você vai embora com essa depressão. Eu estou quebrando o teu poder. Irmão, você está se sujeitando a Deus, você está enfrentando o diabo, ele vai embora da tua vida. É coisa séria. Mas não, aí fica difícil, irmão. Fica difícil o quê? De Deus te ajudar. Por quê? Porque ele se manifesta pela palavra. Simples assim. Agora fica com preguiça. Fica com preguiça, desanimado. Talvez a tua mulher é uma murmuradora tremenda, você fica dando atenção à murmuração dela. Jó não deu atenção à murmuração da mulher dele, não. Ele falou para ela: você fala como uma louca. Você fala como uma louca, não deu atenção à murmuração dela, não. Você fica dando atenção à murmuração da tua mulher tinha que estar do teu lado aí agora. Não é coisa séria, gente. Não é brincadeira, não. Presta atenção, voltamos lá. No Filipenses 1:3, sempre que penso em vocês, eu agradeço a Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira com que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Mandaram esse pastor para nós aqui? Misericórdia, viu? Queria que ele fosse embora. Você devia estar orando com ele, você devia estar ajudando ele no trabalho. Meu Deus, mandaram um pastor aqui para a gente que ele não tem experiência, mas eu tenho, eu vou ajudá-lo. Eu vou orar aqui, eu vou jejuar, eu vou lutar, eu vou brigar junto com ele, porque é a tua obra, Pai. Eu não estou aqui por causa do homem, eu estou aqui por tua causa, eu te amo, quero te servir. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É coisa séria. Versículo seguinte: pois eu estou certo, de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Irmão, Deus começou um trabalho em mim quando ele me abriu os olhos para aceitar a Jesus. E dia a dia ele tem falado, orientado, ensinado. Eu tenho evoluído no entendimento, tenho crescido com ele. Por quê? Ele está me preparando para o dia. Agora é aquele negócio, nós temos que orar para que os nossos também. Eu clamo a Deus constantemente para que as pessoas que estão debaixo da minha autoridade espiritual, ninguém vá para o inferno. Por quê, pastor? Porque tem pessoa que você olha e vê que não está salva. Tem pastor que você olha e vê que não está salvo. Tem obreiro que você olha e vê que não está salvo. Tem pessoas que estão na igreja há mais de 20 anos e você vê que não está salva. Por quê? Pelo fruto que se conhece a árvore. Pelo comportamento da pessoa, você vê que ela não tem Deus com ela. Olha esse meu amigo, ele mandou para mim uma mensagem de um Cristo morto. Que Deus abençoe o teu dia. Eu falei: você está doido, rapaz?
Falei, idolatria. Isso é pecado. E é pastor velho, experiente. Quer dizer, está morto. Que é isso, pastor? Está, ué. Porque quem é que está vivo? É quem está andando na palavra. Quem não está andando na palavra, não importa quem é. Não está. Não está ligado a Cristo. Olha a seriedade disso aqui, vamos lá. Seguinte. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês. Pois vocês têm participado comigo deste privilégio. Que privilégio, pastor? Pregar o evangelho. Fazer a obra de Deus é um privilégio. Deste privilégio que Deus me deu. Você está participando do privilégio que Deus deu ao pregador que está com você lá? Está participando? Se ajuda. Se ajuda. É coisa séria, igreja. Não é brincadeira, não. É isso o que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia. E foi o mesmo que vocês fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza independente se ele estava presente fisicamente ou não, eles estavam lutando pelo trabalho de Deus. Eles estavam lutando pela obra de Deus. Ele estava impossibilitado de estar lá presente. Estava preso, mas o trabalho continuava. A obra continuava. Irmão, o que eu quero que você entenda, que é necessário que você se envolva com a palavra, para que você seja purificado até o dia de Cristo. Preste atenção nisso aqui, ó, segue. Deus é testemunha que eu estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Segue. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. E que tenham sabedoria e entendimento completo. Segue. A fim de que saibam escolher o melhor. Tem gente que não sabe escolher. Ela está perecendo por causa das escolhas que fez. Está pagando um alto preço por causa das escolhas que fez. Como é que eu faço para não escolher errado, pastor? Escolhe a palavra. Não tem erro. Jesus falou, aquele que me segue nunca andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca andará em trevas. Escolhe a palavra. A fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer... É o que eu quero. Eu quero que quando Cristo chegar, eu esteja livre de qualquer impureza, de qualquer culpa. Por quê, pastor? Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Você tem que estar livre de qualquer impureza, de qualquer culpa. Mas para isso, presta atenção, volta o versículo 9. Olha o que é necessário. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês, teu amor tem que crescer. E a Bíblia diz que o amor aumenta com o tempo. Eu estava pensando, tantas coisas que eu já fiz na minha vida. Irmão, não teria coragem de fazer coisas que eu já fiz. Hoje não. Por quê, pastor? Meu amor cresceu. Aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os guarda. Meu amor cresceu. E é o que tem que acontecer. Falhas que você cometia, você não pode cometer mais. Erros que você cometia, você não pode cometer mais. Coisas que você fazia, você não pode fazer mais. Por quê? Teu amor tem que crescer. Porque se não crescer, você não vai estar livre de culpa e nem de impureza no dia de Cristo. O amor tem que crescer. Que eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez e que tenham sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus para lidar com a esposa, sabedoria para lidar com o trabalho que Ele colocou na tua mão, sabedoria para lidar com os teus negócios, sabedoria para tratar quem está à sua volta, para tratar sua esposa, para tratar o seu marido, para tratar o seu filho, sabedoria para cuidar do seu corpo, peça a Ele. Ele dá. Qualquer coisa que você pedir, Ele dá. Que é isso, pastor? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que qualquer coisa que eu pedir a Ele, em oração, crendo, Ele faz. Ele faz. É lógico que é a segunda palavra, né, irmão? Eu oro, Deus, mata aquela pessoa para mim, Senhor, por favor, eu creio que o Senhor pode. Ele não vai fazer, irmão. É a segunda palavra.
Amém? O nosso limite é a palavra. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento. Meu irmão, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento completo. O entendimento completo do quê? Pastor, da verdade, da palavra. Tem que ter entendimento. É coisa séria. Segue. A fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Segue. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só não tem outra pessoa. Há pouco, eu recebi uma mensagem no grupo dos obreiros nossos aqui, para orar por um irmão. Eu falei, ele não tem que ficar pedindo oração, ele tem que vir à igreja. Ah, mas ele não está aqui, está em outro lugar. Mas quando eu conversei com ele, ele estava aqui. É preciso, irmãos. Tem obreiro que aparece na igreja uma vez por semana. Não pode, obreiro. Não pode. Tem obreiro que aparece na igreja cada 15 dias. Não, irmão. Quarta-feira, sexta-feira e domingo, pelo menos, o obreiro tem que estar na igreja. É coisa séria. Tem que ter compromisso. Tem que ter envolvimento com o trabalho de Deus, com a obra de Deus. Você tem que ter compromisso e envolvimento com Deus por você. Por você. É coisa séria. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. Para a glória e o louvor. Sem o crescimento do amor, sem sabedoria, sem entendimento completo, você não vai conseguir ficar livre das impurezas. E nem vai conseguir ficar livre das coisas ruins. E não vai conseguir que Jesus produza em você coisas que só Ele pode produzir. Mas para Ele produzir, você tem que ter contato com Ele. O ramo de si mesmo não produz nada, a Bíblia diz. Tem que estar ligado à videira. Só a videira pode produzir vida ao ramo. Então, a vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor, só Ele. Quando você vê uma pessoa sendo transformada, é só Jesus para transformar. Só Jesus, mas só que é com envolvimento com Ele. Esse negócio de mais ou menos não funciona. Você vê que às vezes a pessoa está corpo presente no culto, mas está desligada, está distante, está longe. Eu estava ouvindo o pastor David orar, ele falava, cadê você, pastor? Cadê você, obreiro? Por quê? Porque eles estavam desligados. Não, você tem que se envolver. Você tem que se entregar de todo o teu coração à obra de Deus, à oração, ao jejum, à leitura da Bíblia, à frequência na casa do Pai. Porque senão, como que você vai ajudar as pessoas? Você não consegue, nem você estar de pé, como é que vai colocar alguém de pé? Você sabe que quando eu comecei a lutar jiu-jitsu em 2003. E eu me lembro que tinha um exercício que o professor mandou fazer que parecia impossível. E ele foi e fez. Aí ele pegou e falou para a gente assim, se você não aguenta com o peso do teu corpo, como você vai aguentar o peso do corpo de uma outra pessoa lutando contra você? Irmão, se você não está de pé, como é que você vai colocar alguém de pé? Irmão, eu estava explicando aqui, irmãos, para o povo aqui da igreja, o livro de Atos mostra Paulo e Silas orando, as correntes se arrebentaram, as cadeias se abriram, mas não foi só deles, de quem estava à volta também. Se você começa a orar de verdade, tudo que te prende, estraçalha, arrebenta. Mas só que quem está à volta também fica livre com a tua oração. Essa é a grande verdade. Mas agora não faz. Não. Pastor, quando orar por você, ele tem que orar com alegria. Por quê? Porque você colabora, você ajuda com a obra de Deus. Você está compreendendo? Quando eu oro
pelos obreiros que eu tenho aqui, eu oro com alegria. Pela maioria, não vou ficar com mentira. Pela maioria. Por quê? A maioria, desde quando eu cheguei, está lutando. Está orando, está jejuando, ajuda a obra, arruma, conserta, cuida da igreja, cuida do pastor. Apesar que no Natal não fizeram nem um frango velho assado lá. Não tinha nada. Chego na noite de Natal. Natal não, Ano Novo. Chego na noite do Ano Novo aqui, tinha pão, manteiga, né? Falei, mas filho, você está brincando? Pão com manteiga? Nem quando eu estava na miséria eu comia só pão com manteiga. Colocava um ovo no meio também. Aí falaram para mim que esse ano vai ser diferente. Irmão, brincadeira à parte. Lutam. Irmão, posso falar a verdade para vocês? Não vão ficar chateados, não posso? Obreiro para passar envelope não precisa. Tem que ser obreiro que vai para o mundo espiritual, brigar, orar, jejuar, lutar, ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Amém. É aquele obreiro que se o pastor tal não está, a pessoa chega, não, eu queria falar com o pastor que foi, não, é que eu estou com um problema aqui, com uma dor aqui, não. Agora, em nome de Jesus, pum, o bicho manifesta, ela manda embora, pronto. Estou bem, amém, vai na benção. Não é obreiro, pastor, o que foi? Não, irmã aqui, pastor, tem que orar. Por que você não ora? Irmão, eu lembro quando eu era obreiro. Eu lembro quando foi o pastor Donizete que me levantou como obreiro. Eu me lembro que eu jejuava só para poder expulsar demônio. Eu descobri que o carro-chefe da libertação era o jejum. Eu jejuava que nem doido, orava que nem doido, porque eu queria. Era a casa do demônio, eu andava na igreja procurando quem estava com o demônio. Porque aí é aquele negócio, irmão, você se torna especialista. Você começa a perceber os sinais de uma pessoa com um problema espiritual. Irmão, cada vez que eu colocava a mão numa pessoa, manifestava um demônio, era uma enxadada, uma minhoca. Mas por quê? Eu queria ajudar. O Motorola tocou aí. Só faltou falar, alô, moto. Não tocou? Só faltou, alô, moto. Irmão, se dê a Deus, ajude o seu pastor. Quando ele orar, irmão, eu lembro que eu saí da cidade de Jaboticabal, saí chorando. Porque tinham obreiros lá, eram 16, mas era um exército. Era um exército, a gente encheu aquela igreja. Aquela igreja se tornou a maior igreja da graça da região e a maior igreja da graça da cidade. Mas não era eu e a equipe. Deixa eu te mostrar uma coisa para você. Gênesis, princípio. Vamos lá. Estou terminando já. Princípio, Gênesis. Tem que olhar o princípio das coisas. Ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Para quê? Para quê? Para o lavrar e o... Aí depois o nego manda e-mail lá, ele é brabo. Né? Covarde, né? Porque o homem fala aqui, na cara, um do outro. É ou não é? Sim ou não? Covarde, né? Manda e-mail ainda anônimo, né? Vem cá, olha no olho. Você não é homem, não? Aqui, ó, olho no olho. Homem conversa, olhando no olho um do outro. E tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então você vê que Deus, quando ele colocou no jardim, ele colocou para quê? Para trabalhar. O trabalho é bênção. Agora, qual é o problema então, pastor? O problema é trabalho penoso. O trabalho difícil. E quando o trabalho se torna penoso e se torna difícil, pastor? Vamos dar uma olhadinha aqui que Adão cometeu, o que Deus falou para ele. E Adão disse, por quanto des ouvidos a voz da tua... irmão, não tem que dar ouvido a voz de ninguém, não. Eu tenho que dar ouvido a voz da mulher, ouvir a voz do marido, ouvir a voz do filho, eu tenho que ouvir a palavra. Eu tenho que ouvir o que Jesus falou para mim, o que Deus fala para mim. Amém? E Adão disse, por quando des ouvidos a voz da tua mulher, e comer da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de...
Com dor comerás dela todos os dias da tua. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi a dificuldade aqui? A falta da bênção de Deus. Então, é o trabalho penoso. E o trabalho é penoso quando? Quando a bênção de Deus não está. Quando a bênção de Deus está, o trabalho não é penoso. Pode, é lógico, irmão, cada fruto tem um tempo para produzir, para crescer. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo para plantar e há tempo para... Tem que ter paciência. Tem lugar que eu cheguei para trabalhar e bum! Tinha gente até do outro lado da rua. Teve lugar, não. Eu lembro que o missionário, como me chamou, mandou para Jabuticabal, falou: Júnior, te dando uma igreja assim, assim, assim. Falei: sim, senhor. Cheguei com uma alegria e tal, cheguei lá. De manhã não tinha ninguém. À tarde, 14 pessoas. À noite, 60. Eu estava vindo de um trabalho que eu estava com sucesso, tinha tido sucesso nele. E foi um trabalho que eu comecei. Eu me lembro que o meu pastor, na época, o líder da região, não vou falar o nome dele, porque ele não está mais no ministério, então, em respeito a ele, mas eu lembro que o líder da região me chamou e falou: Júnior, vem cá. Eu falei: sim, senhor, pastor. Ele falou: ó, eu estava em Jales, era a primeira igreja da região. Ele falou: ó, vou te colocar aqui, Catanduva. Ele falou para mim: ó, nós alugamos um salão lá e tal, e preciso que você vá lá. Me deu o salão. Só o salão. Eu peguei 40 cadeiras em Jales, e peguei 40 cadeiras que eu não me lembro onde. Eu coloquei 80 cadeiras lá. Nada. Em 3 meses, era a primeira igreja da região. Mas só que o começo não foi simples, não. Eu lembro que eu cheguei, na época, a roupa do momento era o linho. Aí eu cheguei com uma camisa de linho, né, uma calça de linho e tal, gravata. Primeiro dia, quarta-feira. Irmão, o dia inteiro, irmão, apareceu 8 pessoas. Eu lembro que à noite até soltei a gravata. Falei: não, mas não desanimo não. Sexta-feira vai dar. Aí sexta-feira apareceu 5. Dia inteiro. Falei: mano, no domingo apareceu 8. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu abri, caiu um envelope de dízimo que estava assim na porta, assim. Tinha R$300. Eu catei aqueles R$300, mandei fazer folheto. Eu ficava olhando a igreja, o exercício físico, para pouco se aproveitei. Mas se aprou? Eu ficava olhando a igreja lá no farol, evangelizando, sozinho. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo viu eu fazer isso. Sozinho, evangelizando no sinal e olhando a igreja, evangelizando no sinal. Com aqueles folhetos. E aí, o pastor Charles fazia um programa de rádio lá, com o pastor da região. E aí eu fui lá para dar um recado. Aí o pastor Charles me proibiu de fazer o programa depois. Levou uma bronca do pastor lá, falou: rapaz, ele que foi o programa dele de você. O Charles não deixou fazer mais. Não é verdade, Charles? Não é verdade, Charles? É verdade mesmo. Aí o que acontece, irmão? Mas aquele programa foi uma bênção para mim. Porque as pessoas ficaram sabendo que tinha igreja. Eu lembro que eu parei, era em frente ao fórum. Eu parei o carro, né? Quando eu olho assim, né? Em frente, eu ia abrir a igreja, né? Eu olhei, só estava sozinho, não tinha, o obreiro não tinha nada. Olhei do outro lado, tinha umas 40, 50 pessoas. Em pé assim, né? Falei: ô Jesus, se pelo menos umas 5, 6 pessoas dessas viessem para assistir o culto, hein? Já estava bom. Irmão, quando eu ergui a porta, as 40 atravessou. Aí eu chorei, né? Falei: Jesus, obrigado. Em 3 meses era a maior igreja da região. Eu lembro que o meu líder foi fazer reunião lá, ele nem acreditou. Eu lembro até o dia, foi dia 1º de maio que ele foi. Ele nem acreditou. Eu não acreditei. Ele ia acreditar que estava longe. Então, quer dizer, aí eu fui para uma igreja que chego lá, não tem ninguém. 1 ano para se tornar a igreja que o missionário disse que era. 1 ano jejuando, orando 3 horas, toda segunda-feira com os obreiros, evangelizando aquela cidade. O exercício físico é proveitoso. É importante o evangelismo, de porta em porta, é importante. Mas o exercício espiritual é que muda tudo. Comece para o campo espiritual para ver. Começa, larga a mão de preguiça. Se dá mesmo, jejuar, orar, buscar. Vai ver só se Deus não muda tudo. Vai ser só. Por quê? Porque o trabalho com a bênção dele é trabalho. O trabalho só é penoso quando a bênção dele não está.
E quando é que a bênção dele não está? Quando você não está na palavra, porque Adão deixou a palavra dele. Quando você não está na palavra, às vezes você não está adulterando, às vezes você não está mentindo, às vezes você não está roubando, às vezes você não está... Mas só que também você não está trabalhando. Porque pecado não é só fazer. Pecado muitas vezes é deixar de fazer. A omissão é um pecado de morte. Você está compreendendo a seriedade da coisa? Sim ou não? E Adão disse, por que desouviste a voz da tua mulher? Às vezes você dá ouvido a voz da preguiça, a voz da tristeza, a voz do desânimo. Não dê atenção. A voz da revolta, não dê atenção. Dê atenção só à voz da palavra. Deixa se alguém te humilhou, deixa se alguém te ofendeu, deixa se alguém fez fofoca contra você, deixa para lá. A Bíblia diz que aquele que quer servir a Cristo será perseguido. Deixa. O importante é, como é que está o teu relacionamento com Cristo? Como é que está? Muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra. Como é que está o teu relacionamento com Cristo? É o que interessa. É Ele que você vai dar conta. Você está compreendendo? Eu não vou lá. A Judite não ajuda a lavar o banheiro, eu também não vou fazer nada. Mas esquece a Judite. Vai lá você e lava. Mas não tem isso. Pastor, quer falar com o senhor, pastor? O que foi, irmã? É que a Judite não ajuda a lavar o banheiro, eu também não vou fazer nada. Você pensa que só tem eu nessa igreja, ninguém faz nada, E lá vai com a língua. Não, irmão. Se ela fizer, amém. Se ela não fizer, eu vou fazer, porque eu faço com Deus Todo-Poderoso. É para Ele que eu vivo. Ele é o meu Senhor. É Ele que eu vou ter que prestar conta. Está compreendendo, sim ou não? Sirva a Deus. Mas é que o pastor esquece o pastor. Ame o seu pastor, ore por ele. Fica procurando defeito do seu pastor, não. Todo mundo tem qualidade. Fica procurando defeito, não. E se você viu um defeito, ore para aquele defeito ser corrigido. Amém, Jesus? Agora tem que ver se você está enxergando direito, né? Eu lembro de uma história que o missionário conta, né? A mulher chegava todo dia, olhava e falava, vizinha porca, hein? Olha a cor dos lençol dela, tudo amarela. Não tem juízo, não. Um dia ela resolveu fazer faxina na casa e limpou a janela. Falou, a vizinha alvejou os lençóis. Está tudo branco. O problema era com a vizinha, né? Você está achando que o problema é com o pastor, o problema está com você. Vamos viver para Cristo. É isso que importa. Vamos crescer no amor. Não vamos ter coragem de fazer fofoca de ninguém. Não vamos ter coragem de desrespeitar ninguém. Não vamos ter coragem de falar de ninguém. Por quê? Porque quem está no amor não procura condenação de ninguém, procura a salvação de todos. Amém? Foi colocada a mulher diante de Jesus, encontrada em pleno ato de adultério. Jesus catou uma pedra e jogou na cabeça dela, não foi? Ele não estava ali. Ele podia, porque o único que não tinha pecado ali era ele. Mas o que ele fez? Mostrou amor, mostrou misericórdia, estendeu a mão. Quem está em Cristo não está preocupado em condenar e apontar erro de ninguém. Quem está em Cristo está preocupado em salvar e levantar. Amém, Jesus? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.